Olá, turminha da horta! Bem-vindo à nossa 21º videoaula. Mais uma semana se passou e espero que todos vocês continuem bem. Vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje a gente vai estar fazendo a observação dos nossos espaços da horta, né? E vamos estar conversando um pouquinho sobre o cultivo do galão, né? Do cultivo nas garrafas de galão, tanto no sistema tradicional como o invertido. Lá na nossa aula, lá no espaço da horta, vocês vão poder observar que os galões, na parte de baixo dele, que vai estar na horta tradicional, já foi realizado o plantio e eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. Lá no nosso espaço sensorial em cubos, aromático, né? Estamos praticamente concluídos e a gente vai fazer a observação do como as hortaliças, principalmente no sistema invertido, deram uma inclinação maior ainda e elas estão se desenvolvendo super bem. Lembra também que na aula passada eu falei sobre a nossa hidroponia, que eu iria estar explicando um pouco mais detalhado nessa semana? Então, pois bem, hoje a gente também vai estar vendo sobre essa questão lá da nossa hidroponia. Que durante essas aulas a gente pôde estar observando que nesse sistema de testagem 2, as raízes se desenvolveram muito mais rápido do que as folhas da hortaliça em si. Isso pode estar relacionado tanto com a hortaliça, com o nutriente, sim. Porém, o cálculo e a medida feita para poder se diluir nas caixas, para poder estar alimentando, foi o mesmo. Não teve nenhum tipo de alteração, porque como a gente viu lá no nosso primeiro teste, todas as vezes que eu faço a troca da água no nosso sistema de hidroponia, eu faço a pesagem dos nutrientes. Então, a gramagem é exatamente igual. Né? Então aí a dúvida fica se foi os nutrientes ou se foi a hortaliça, foi a questão do tempo. Então tudo isso é objeto de estudo, mas o foco principal nosso é ver o desenvolvimento dessas hortaliças, certo? Então isso é um estudo que a gente pode aprofundar mais lá na frente, não nesse momento agora, porque nesse momento a gente está mais na questão da observação e da quantidade de tempo que essa hortaliça vai estar se desenvolvendo, certo? Então a gente observou que as raízes aumentaram muito mais. E aí eu fazia a troca da água, tava bonitinho alguns pingos, eu ia embora. No outro dia que eu voltava, a caixa estava na metade, né? Teve um dia que eu voltei que tinha apenas 1/4 da capacidade da água, ou seja, 3/4 dessa capacidade, pelo fato da hidroponia estar pingando, a água foi se perdendo e quase que secou, né? Isso num prazo de um dia, né? Praticamente de 24 horas. Então, vamos ver quanta matemática a gente está conversando aqui agora, né? Sobre a questão do tempo. E nessa observação eu deixei mais ou menos aí uma semana e meia e fui analisando, vendo até que eu cheguei à conclusão que realmente, de fato, como a medida das polegadas do nosso cano lá, elas são a medida menor, não é aqueles tubos de 6 polegadas, é o de 3/4, o que acontece? Essas raízes crescem demais e aí elas ocupam o espaço e por si só elas vão estar passando pela vazão da água, né? Que ela sobe lá na caixa, desce, faz o circuito para poder cair na caixa de novo e reiniciar todo o processo. Essas raízes foram crescendo e acabou que obstruindo esse espaço de passagem. Então, a força da água não era superior ao da raiz. Então acontecia, esse volume aumentava e ela se transbordava pelas laterais do espaço ali onde estão os copinhos. E com isso a gente perdia a água da hidroponia. Aí eu fiz o teste para poder realmente ter certeza, que é o que eu conversei na aula passada com vocês, e que realmente de fato foi isso. Aí o que eu fiz? Essas hortaliças, inicialmente, elas estão em bandejas cultivadas na terra. Como eu já mostrei para vocês, é feito a separação da água com a terra, né, ali através da água, e deixa-se só a raiz. Então ela sai da terra e passa a ficar só na água, dentro daquela esponja, né, que ela vai umedecer, vai receber essa água e vai fazer com que essa hortaliça se mantenha úmida ali por 24 horas, mas a cada 15 minutos é iniciado o processo de irrigação dessa hortaliça, mas a esponja, nesse intervalo de 15 minutos com água e sem água, essa esponja faz com que a hortaliça fique úmida e, consequentemente, com isso, ela fique o quê? 24 horas recebendo água, certo? Aí, o que eu fiz? Inicialmente, como eu falei, tirei da terra, fiz a lavagem, deixei essa raiz e aí eu tirei ela com a esponja e tudo e coloquei
no cultivo lá dos galões, lá da parte de baixo do galão. Passou-se uma semana e o que eu pude observar? Que essas hortaliças não sentiram nada, elas estão crescendo, lógico, vão continuar se enraizando, só que agora na terra, até a hora da gente estar fazendo a colheita dela. E aí, nesses vasinhos, eu coloquei uma nova muda de alface crespa, onde elas estão se desenvolvendo e a nossa hidroponia parou de pingar. Então, dentro de toda a observação, a conclusão que eu cheguei foi exatamente essa, que a raiz acabou que obstruindo esse espaço e não permitindo, então, a vazão do ciclo completo da água, e com o enchimento se transborda pelas laterais do copinho. Mas a gente vai estar vendo isso lá agora, na nossa aula lá, eu vou estar explicando novamente para vocês como foi esse processo. Então a gente vai agora ver os espaços da nossa horta, ver como é que tá essa semana o desenvolvimento delas, que estão super bonitas, tá? Mesmo com a chuva que a gente está tendo, o desenvolvimento da nossa hortaliça tá 100%. A gente tem o frio, mas porém não é um frio tão severo, não é uma chuva tão intensa, então não é o suficiente para estar queimando ou estragando essa hortaliça ainda. A gente vai fazendo acompanhamento, mas a gente está na estação da primavera, né? Terminamos o inverno e estamos iniciando a primavera, então a gente sabe que são períodos de chuvas curtas, alguns dias de frios, mas a temperatura é quente e agradável. E a nossa hortaliça adora esse tipo de temperatura, então elas agradecem. Então vamos dar uma olhadinha lá e ver como que foi essa semana e o que a gente desenvolveu lá nos nossos espaços da horta. Então vamos lá para mais uma semana do observar e cuidar das nossas hortaliças. Ó como está se desenvolvendo as nossas hortaliças essa semana. O maracujazinho só crescendo, ó como eles estão super bonitos. Esse aqui é o pé que está com maior desenvolvimento. Aí aqui as nossas rúculas. Ao fundo aqui as alfaces, né, mimosa. Olha como elas também cresceram super bem, né? A alface roxa crespa, a alface americana, mais mimosa ali ao fundo e mais a roxa crespa, né? E aqui o nosso corredor de escarolas. Olha como elas se desenvolveram super bem, né? Logo, logo vamos ter colheitas das hortaliças da nossa horta, né? Aqui, olha lá, ali a Catalônia, a hortelã. Olha a couve também, como ela cresceu bastante, né? Ali ao fundo mais hortaliças. Aqui também, ó, as alfaces também, como cresceram, né? É legal a gente ver de uma semana para outra, né? O como elas se desenvolveram super rápido, né? As folhas de peixinho, olha, parece até um tapete, né? De tão bonito que tá e todas fechadinhas, né? Aqui, ó, lá a berinjela, ó, crescendo, mais florzinhas aqui. Aí aqui também, ó, mais berinjela pra gente poder estar fazendo hortaliça. E aí aqui, ó, o cultivo em galão, como a gente viu na aula passada, né, que eu fiz o processo da varrição e o enchimento desses galões. A parte de baixo aqui então é aonde vai estar as folhas e essa camada aqui de terra, e aí a gente chega com o que vai ser cultivado. Esse aqui é a cebola roxa de cabeça. Aí aqui, ó, as flores, né, que a gente fez daquela aula anterior, elas estão se desenvolvendo aqui. Aqui, ó, a batata. Nesse aqui também tem batata. E aí foi colocado as folhinhas também da flor lá pra gente ver o desenvolvimento. Olha aqui essa daqui, ó, já dando o brotinho aqui, que belezinha. Aí aqui mais cebola de cabeça, a batata, mais cebola. Aqui, ó, capim-cideira, o bálsamo. E aqui, ó, são as alfaces lá da hidroponia, que a gente vai estar conversando um pouquinho daqui a pouco, tá? Então veja que eu fiz a transferência delas, né, com a esponja e tudo do jeito que tava lá na água, e coloquei aqui na terra, tá? E elas não sentiram, elas estão se desenvolvendo perfeitamente. Então veja que a gente tirou da terra, colocou na água, da água colocamos na terra e tá se desenvolvendo, e daqui a gente vai estar colhendo para o consumo. Então aqui é a nossa cerca viva, né, em torno do pé de manga aqui da nossa horta em galões. Aqui nossa horta suspensa, né, onde tem, a gente tá com o cultivo de boldo, tanto em caixas como na garrafa PET, certo?
E aí, junto também aqui nas garrafas PET, a gente tem o cultivo da melissa. Aqui, ó, uma visão geral da nossa horta suspensa em caixa, com o cultivo. Olha como desenvolveu aqui o alho poró com a cebolinha. Olha que lindo. Mais alguns dias também, pronto para estar realizando a colheita. Olha o tamanho dessas salsinhas. Que bonitas que elas estão. Aqui mais o alho poró. Nossa caixa de morango aqui também, com o moranguinho lá, ó. Veja que a gente está desde o mês de maio tendo cultivos de morango. Olha lá o moranguinho aqui, ó. Maduro aqui pra gente estar fazendo a colheita. Então, eu vou estar colhendo ele também, para estar colocando junto com os outros lá que tá congelado, pra gente estar fazendo, né, o nosso chá gelado na próxima aula. Aqui, ó, a batata doce. Olha aqui a caixa de morango com outro moranguinho aqui, ó. Vamos estar colhendo também, pra gente estar fazendo lá o preparo para depois estar fazendo a receita. E ó, mais moranguinhos a caminho. Olha que legal. Então veja que o morango a gente tá há meses tendo a produção deles sem parar. E aqui, né, a nossa caixa de berinjela, salsinha e rúcula, né? É uma caixa mix, né? Então aqui tá a nossa horta suspensa em caixa. Vamos lá na nossa hidroponia dar uma olhada então? Olha como é que ela tá se desenvolvendo também super bem. Olha como tá bonito aqui, ó, o coentro. Olha lá o alecrim, mais coentro aqui, cebolinha, a arruda, o alecrim, as alfaces. Olha que lindo o pé de menta, olha como cresceu. Então isso tudo em exatamente o que? 21 dias, olha como se desenvolveu muito bem a nossa horta hidropônica. Aí vocês não devem estar se perguntando, mas a gente tirou hortaliças daqui para levar lá para o galão d'água? Sim, por quê? O que aconteceu no desenvolvimento dessas hortaliças em especial? A gente vê, ó, que elas cresceram bem, mas a raiz, ó, cresceu muito, muito mais em relação do cultivo anterior, né? E aí o que aconteceu com essas raízes? Ela acabou gerando o quê? Excesso de raiz e acabou que de uma certa forma, olha lá o tamanho da raiz dessa, ó. Acabou que de uma certa forma, fechando o espaço de passagem da água. E aí o que estava acontecendo com a nossa hidroponia? Eu completava, né, fazia o processo de troca de água da caixa e no mesmo dia essa água acabava. Por quê? Como, ó, onde está em excesso de raiz, tá vendo? Ela começa a pingar, né? E nesse pingar a água não vai voltar para a caixa e a gente vai acabar perdendo toda a água. Então, no teste 1 não aconteceu isso. As raízes cresceram, mas cresceram na proporção que a hortaliça cresceu. Então foi tudo no mesmo tempo. Nessa segunda testagem não, a raiz se desenvolveu muito mais do que a hortaliça. E aí acabou que atrapalhando essa vazão de circulação da água, que comprometeu, né, o processo aqui. Então eu tive que tirar, né, 6 dessas hortaliças e vocês podem ver, ó, que eu substituí por outras, certo? Que já cresceram em relação da semana passada, né? Olha aqui como elas cresceram super bem em uma semana, tá? Elas estão aqui ramificando, ó, também. E aí a gente vai observar como que vai ser esse processo agora, tá? Por isso que eu tirei aqui, ó, o do coentro. Olha quanta raiz, tá vendo? Então, nesse teste 2, o que a gente pode observar? É que as raízes se desenvolveram mais rapidamente em relação à hortaliça, tá? Mas assim, no geral, o desenvolvimento da hidroponia também está tudo ok. Então a gente vai observando agora essas que ficaram, junto com essas novas que entraram aqui. E ao mesmo tempo que estavam aqui, a gente vai estar fazendo a observação lá no galão, certo? Vamos dar uma olhada lá então agora na nossa horta lá em cubos, com o sistema de cultivo tradicional e invertido. Aí o sistema invertido e tradicional dessa semana, ó, como também já se desenvolveu bastante, ó. O rabanete cresceu bem. Olha que bonitinho que eles estão. As cebolinhas também, ó, se desenvolveram. E é legal que a gente pode observar que nenhuma das hortaliças que a gente colocou aqui morreu, né? Todas elas estão se desenvolvendo. Aí aqui, ó,
o alecrim, ó, todos eles estão se desenvolvendo super bem, olha lá. Olha que bonito ele aqui, ó. Lembra da questão da inclinação que eu conversei com vocês na aula anterior, ó? Esse aqui também é a mesma coisa, ó. Ele tá buscando o sol e tentando se erguer para cima. Olha lá o outro lá também, ó. A mesma coisa. Todos eles já fizeram o processo de inclinação, certo? E nenhum também morreu. Então todos se desenvolvendo super bem. Aí aqui a gente tem, ó, uma visão geral de como tá as hortaliças se desenvolvendo, ó, o morango, os oréganos, ó, a hortelã do lado de cá. Estão todas bonitinhas. Ó o alecrim como cresceu bastante também. Olha as outras ervas aqui, folha de peixinho. Então a gente vê que no geral essa mudança delas terem voltado, né, no espaço inicial foi super bacana, porque elas agradecem, porque acabam recebendo um pouco mais de iluminação, né? Olha aqui também o coentro, logo logo já vai estar podendo colher. Olha o morango, que bonito as folhas aqui deles. Olha aqui mais aqui. O desenvolvimento das hortaliças aqui também, olha que legal. Aqui, ó, o bálsamo, a gente colocou uma muda aqui também, junto com a batata, a arruda lá. Aqui vai estar sendo colocado algum tipo de erva. Aqui, ó, mais morangos. Lá ao fundo, lá a sálvia com a cavalinha. E aqui, né, olha o nosso guaco como tá crescendo. Ele tá ramificando. E daqui a pouco ele vai pra parte de cima lá da nossa caixa em cubo. Então aqui, ó, tá uma visão geral de mais uma semana, né, da nossa horta sensorial em cubo e da nossa horta em galões de água lá no sistema tradicional e invertido. E aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Viu que legal, então, ali, essa questão da observação? Quanta coisa a gente pode ver que acontece, né? Então, nem sempre tudo é 100%. Se a gente olhar lá no teste 1 da nossa hidroponia, ela levou-se um tempo maior para as hortaliças estarem se desenvolvendo, mas o crescimento das folhas com a raiz foi proporcional, foi igual. E a gente não teve essa questão da hidroponia nossa estar pingando. No teste 2, a gente viu que aconteceu isso, fez a troca, a gente vai observar aí até o desenvolvimento final das hortaliças para a gente concluir o teste 2, para a gente poder então entrar com o teste 3 da nossa hidroponia. Caso a gente retorne no presencial, aí a gente vai estar trabalhando então dentro daquilo que é do presencial, mas acompanhando as aulas aqui remota para quem não vai estar no presencial. E aí a gente vai estar mesclando, né, essas observações e a prática diária, para todos estarem acompanhando. Então a gente pôde observar nesse teste 2 então que ele teve algumas alterações, mas ainda é positivo e as hortaliças estão lá crescendo e a gente vai observar esse desenvolvimento. Se a gente olhar a hortelã então, ela é a que mais se desenvolveu ali em folhas, né? E a raiz não se enraizou tanto, mas as alfaces enraizaram super, né? E aí acabou que dando esse vazamento aí, mas que a gente fez a intervenção e agora vamos observar até a conclusão desse teste 2. E aí a observação também lá nos galões de água, né? Que a gente colocou tanto ervas como hortaliças e batatas, então a gente tem uma variedade de cultivo ali, vai ser legal a gente ver essa variação e o que vai ser o resultado, porque a gente tem 70% de folha ali dentro e apenas 30% de terra, né? Então essas folhas vão se decompor, que vai ser o nutriente para nossas hortaliças, vai ter o assentamento dessa terra com a folha que vai reduzir em 50%, ou seja, na metade do galão, quando se decompor tudo. E aí o que são as batatas, a gente vai poder estar colhendo para depois refazer o plantio. E as que não são batatas, que no caso é o alface, a gente vai colher para estar plantando uma nova hortaliça ou uma erva ali no espaço. E as que são permanentes, que nem o bálsamo e o capim-cidreira, a gente vai estar colhendo e consumindo e elas vão ficar permanente ali. Então a gente também está no mix de cultivo de observação nesses galão. E lá na nossa horta em cubo, né, aromática, a gente essa semana vai estar concluindo o plantio das outras partes lá e vai estar fazendo a observação também. Mas a gente vê que no geral elas não sentiram e estão se desenvolvendo super bem.
mas nessa próxima aula aí da semana que vem, nós vamos estar realizando todo o plantio do espaço dessa horta em cubo para estar vendo o desenvolvimento delas, certinho? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente volta com mais novidades lá do espaço da nossa horta, vendo a beleza que está o desenvolvimento das nossas hortaliças, para em breve a gente poder estar realizando as nossas culinárias e a colheita dessas hortaliças para a gente poder estar consumindo, né? Seja com a família, né, ou com amigos, e que a gente possa degustar essas hortaliças que devem estar uma delícia para a gente poder estar comendo daqui a um tempo, certinho? Então, ó, um beijo enorme para cada um de vocês e até a próxima aula, pessoal da horta. Tchau!